Olá, sejam bem-vindos! Hoje, a nossa missão é decifrar a linguagem do aço. Vamos descobrir como aqueles números numa especificação, que parecem tão aleatórios, na verdade prevêem a força de um material e como o calor é a chave para forjar suas propriedades finais. Alguém já se deparou com um nome tipo Aço ABNT 1045 e pensou, tá, mas o que isso quer dizer? Pois é, não é só um rótulo, é um código, quase uma fórmula secreta que nos conta a história da composição química e, mais importante, de todo o potencial que aquele material guarda. E para essa análise, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é esse código. Depois, vamos, de fato, decodificar os números. Na sequência, vamos explorar uns mapas visuais que são o guia para transformar o aço. E, por fim, ver como o calor pega toda essa teoria e a transforma em realidade. Vamos lá! Ok, vamos começar a mergulhar nesse primeiro segredo, o código. Pode até parecer um mistério, mas a classificação do aço é, na verdade, um sistema bem lógico, super elegante até. Pensa assim, organizações como a nossa ABNT ou a ISI lá fora criaram um sistema para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa olhar para um código e saber exatamente com que tipo de material está lidando. É basicamente a linguagem universal da metalurgia. Agora, vamos para a parte mais prática. A grande maioria dos aços que a gente encontra por aí, os chamados aços carbono e de baixa liga, usam um sistema de 4 dígitos. É hora de aprender a ler essa planta. Para deixar a coisa bem concreta, vamos pegar o aço ABNT 1020 como nosso exemplo. Ele é perfeito para começar, porque a estrutura do código dele é a base para entender vários outros. Olha só, o primeiro número é a identidade principal. O 1, nesse caso, já nos diz de cara, ei, este é um aço carbono simples, ou seja, sem grandes adições de outros elementos de liga. Se fosse um 4, por exemplo, a história já seria outra. E aqui está o pulo do gato, a informação talvez mais crucial para definir as propriedades do aço, o carbono. Os dois últimos dígitos, o 20, indicam a porcentagem, é só dividir por 100. Então, a gente tem 0,20% de carbono. Essa pequena quantidade que vai ditar o quão duro e resistente esse aço pode se tornar. E olha como o sistema se expande a partir daí. Uma série 41XX, por exemplo, já entrega que é um aço com cromo e molibdênio. A 51XX, um aço ao cromo. Aquele primeiro dígito funciona como uma chave que abre a receita principal do material. Mas é importante saber que nem tudo se resume a 4 dígitos, tá? Aços mais complexos, como os inoxidáveis, por exemplo, usam um sistema de 3 números. E os aços ferramenta, que são materiais super especializados, usam o código com letras que já dão a dica do uso deles, tipo W para temperável em água ou H para trabalho a quente. Muito bem! Já sabemos ler a receita do aço. Agora, como a gente cozinha esse material? Vamos entrar agora no mundo dos mapas de transformação. São as ferramentas visuais que guiam todo o tratamento térmico. Tudo, absolutamente tudo, começa com o aquecimento. O primeiro objetivo de qualquer tratamento térmico é levar o aço para um estado chamado austenita. Pensa nisso como se fosse um reset na estrutura interna do aço, deixando ela prontinha para ser moldada em algo totalmente novo quando começar a resfriar. E é exatamente aqui que entram os diagramas TRC. Eles são literalmente o nosso mapa, o nosso GPS. No eixo vertical, a gente tem a temperatura. No eixo horizontal, o tempo. Esse mapa visual nos mostra todos os caminhos possíveis que o aço pode seguir durante o resfriamento. E o ponto crucial é este: a velocidade com que se desce nesse mapa. Ou seja, a taxa de resfriamento é o que define tudo. Um caminho lento leva a um destino. Um caminho rápido leva a um destino completamente diferente. Simples assim. E que destinos são esses? Bom, os dois principais são a perlita e a martensita. Se o resfriamento do aço for lento, dá tempo para os átomos se organizarem de forma bem confortável, criando a perlita, que é mais macia. Agora, se o resfriamento for um choque extremamente rápido, os átomos são congelados no lugar, criando a martensita, uma estrutura super dura, mas, por outro lado, bem frágil. Agora sim, vamos para a parte final. Como é que esses mapas teóricos viram prática lá na oficina, no chão de fábrica? Vamos conectar os diagramas TRC com os tratamentos térmicos mais famosos. Olha que interessante, aqui a gente vê dois tratamentos que usam resfriamento mais lento, o recozimento e a normalização. O recozimento é o mais lento de todos. A peça resfria dentro do próprio forno desligado. O resultado? Uma estrutura bem grosseira, muito macia.
Já a normalização é um pouco mais rápida, resfriando ao ar livre. E essa pequena diferença de velocidade já refina a estrutura e deixa o aço um pouco mais duro. A têmpera, por outro lado, a têmpera é uma filosofia completamente diferente. Aqui, o nome do jogo é velocidade. O objetivo não é só passar pela região da perlita no mapa, é desviar dela por completo. Quando se mergulha o aço quente em água ou óleo, o resfriamento é tão violento que o aço simplesmente não tem tempo de formar a perlita. O caminho no mapa TRC passa direto por essa região e mergulha de cabeça na zona de transformação da marcentita, criando aquela estrutura super dura que a gente falou. Mas aqui tem um ponto fundamental. A martensita, sozinha, é como vidro. Incrivelmente dura, mas quebra com muita facilidade. Um aço que foi só temperado é quase inútil para a maioria das aplicações. Ele precisa de um último passo. O processo completo, o processo correto, é um ciclo de 3 etapas. Primeiro, a austenitização, para preparar tudo. Segundo, a têmpera, para criar a dureza máxima com a marcentita. E terceiro, o passo crucial que faz toda a diferença, o revenido. O revenido é basicamente reaquecer a peça que já foi temperada, mas a uma temperatura bem mais baixa. Esse calor controlado alivia as tensões gigantescas que existem dentro da martensita. A gente perde um pouquinho de dureza? Sim, mas ganhamos algo muito mais valioso, tenacidade, que é a capacidade do material de aguentar a pancada sem quebrar. E assim a gente fecha o ciclo. O código numérico, como a BNT 1045, nos dá o potencial do material, mas é a jornada que ele faz pelo mapa de transformação, o tratamento térmico, que de fato desbloqueia esse potencial e define como a peça vai se comportar no final. É a união da composição com o processo. Isso nos deixa com uma reflexão final. O aço nos mostra como um material tão comum pode se tornar algo extraordinário com o conhecimento e o processo certo. E fica a pergunta no ar: quantos outros materiais ao nosso redor não têm um potencial incrível escondido, só esperando a gente decifrar seus códigos e desenhar seus mapas de transformação?